Paz, galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso Bate-Papo Um Só. E antes de iniciar aqui, gostaria de pedir para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ficar por dentro aí de tudo que está acontecendo, de todos os vídeos que a gente posta durante a semana. Amém? Bora lá então para o bate-papo de hoje. E temos aqui nosso amigo Eduardo. Seja bem-vindo. Obrigado, Mica. E o nosso amigo de sempre. Sim, sou eu. Sou eu de novo. Sou eu de novo. Pastor Pedro, autor, pastor, pai espiritual. Ainda tô zoando. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, né? E, Eduardo, pra gente iniciar aqui, hoje, fala aí um pouquinho pra nós quem tu é, um pouquinho aí da tua história. Da onde tu Da onde tu veio. Eu- Quantos anos tu tem? Na verdade, a gente vai deixar por outro dia. Deixa aqui. Meu nome é Eduardo, sou de Parobé, na realidade, resido em Parobé, casado com a Letícia, tenho um filho pequenininho chamado Davi, que 12 anos, são a razão da vida da gente. E estamos aí, iniciando não, mas numa caminhada que eu acredito que quando se fala em conversão, a conversão da gente é todo dia, né? Porque todo dia a gente tem que se negar e estar disposto a cumprir a vontade de Cristo. Então a conversão não é um período, mas é uma decisão de todo dia a gente realmente se converter a Cristo e viver o que a gente tem que viver nele, e não nós. Bem, isso aí. E Pedro, vamos lá hoje então pro 6º capítulo do livro. Estamos chegando na finaleira já, né? E hoje a gente vai falar sobre uma capa de reino. Então, explica aí pra gente, uma capa de reino, O que é o que isso? que é isso aí, cara? Então, Mica, depois, né, no último episódio aí a gente falou um pouquinho sobre a nossa transição ali de quando nós saímos da religiosidade, da mudança de mentalidade a respeito, né, de questões das pessoas ali, quando Deus virou a chave, do confronto, né, ali que Deus venceu dentro da gente, Sim. do reino com aquele ambiente religioso que estava impregnado entre nós, aí a gente mudou. E então, depois desse capítulo ali que conta essa transição, então vou falar, eu falo no livro ali um pouquinho sobre uma capa de reino. Por que isso? Porque quando a gente saiu do ambiente desse sistema religioso, nós fomos para uma igreja perto da nossa casa ali, né? Como a gente já contou. E ali a gente começou a ouvir falar sobre reino de Deus, o reino de Jesus e tal. E na religiosidade, nós praticamente tinha alguns textos que Sim. falam sobre reino ali na Bíblia, mas Não se reino, aprofundava nisso, não o que que é reino, né? O reino de Deus e tal. E ali a gente começou a ouvir sobre isso, a aprender sobre isso. E durante esse tempo ali nós vivemos isso durante um tempo ali muito bom, que a gente aprendeu, viveu, e as pessoas que estavam ali dirigindo a igreja realmente viviam aquilo que ministravam. E aí foi que, depois de um período que o pastor Juliano, né, que é o nosso amigo e era pastor ali que a gente foi, decidiu, por uma direção de Deus, sair para outra cidade e tal, e passou a igreja para um outro pastor que congregava ali. E aí começou algumas questões que não condizem com aquilo que é o reino de Deus. Então, durante um período a gente aprendeu muito sobre o reino de Deus, porque na época ali virou uma moda, né? Falar do reino. Então, depois que o pastor Juliano saiu, nós entramos numa outra realidade, que não era falar e viver o reino, mas que era falar e viver como se fosse um religioso, uma religiosidade. Ele é mais de mascarar, né? É voltar para que basicamente o que a gente falou um pouquinho no último episódio, né? Tipo, agora eu tô aqui, agora eu tô no reino,
Mas na real eu não tô, né? Eu só tô usando a capa, como tu bota ali, a capa de reino, né? Exatamente. E por trás é igual, o sistema é praticamente igual, o que muda é a fachada. Eu até tenho uma parte que eu falo, que é uma parte do. Se nós pegar, tem um filme, eu acho, que diz que o sistema ele se organiza, né? Então, Sim, sim. tu pega uma questão que está muito batida, que é a religiosidade, religiosidade. Então, isso ali já não dá mais ibope. Então, nós precisamos nos reorganizar a respeito disso. Então, agora nós vamos falar de reino. E aí tu começa reino, reino, reino. E aí tudo bem, só que por isso que a gente fala uma capa de reino, porque é só a capa. Por dentro são religiosos Sim. iguais ou pior do que aqueles que vivem na religiosidade, porque pelo menos aqueles lá não disfarçam, né? Então é isso aí, um pouco disso que a gente vai falar hoje. Amém. E falando de religiosidade, né, Eduardo? Tu também viveu dentro da religiosidade. E como é que foi esse período pra ti ali? Se quiser falar também depois quando tu saiu e encontrou o reino. Mica, a nossa história, a minha história começa na idade de uns 15 anos atrás e foi uma decisão de vida na realidade, assim, A tua história na igreja, né? a história na igreja, não, porque É um pouco mais que 15, né? uns 2, 3 anos, Ah, claro. pouca coisa mais, mas quando começou a história, né, que na realidade foi uma decisão. Tava vivendo uma vida muito perdida no mundo, ah, uma vida totalmente desregrada, assim, e aquilo chegou um momento que cansou e eu procurei um lugar para congregar, encontrei um lugar, encontrei uma igreja, um prédio com pessoas e começamos ali. E dentro de um sistema que não era tanto como eu já vi nos outros podcasts ali que o Pedro fala, não era tanto essa questão do terno, de tudo mais, mas era bem isso que a gente está no podcast de hoje, que é a capa de reino. Então, vestia uma coisa, mas tu ia para dentro daquilo ali e a gente já, como a gente tem uma certa disposição, a gente já chegou, já botaram para o trabalho, vamos dizer assim, e era aquele negócio assim, vamos trazer as pessoas, mas tinha aquele X de oferta, tinha aquele X de pessoas. As metas, né? As metas, nós, para ter uma ideia, eu trabalhei muito tempo como obreiro e como eu falo, a gente trabalhou naquela época, a gente não serviu. Servir Cristo é diferente de trabalhar. Então, naquela época eu trabalhei e nós tínhamos objetivo, nós passávamos no corredor, no meio das pessoas, com os envelopes e nós tínhamos a obrigação de ficar com os braços levantados com aqueles envelopes, até todos os envelopes saírem da nossa mão. Então, quer dizer, todos os envelopes tinham que sair, Tinha que sair. porque tinha um X, tinha um objetivo naquilo ali. Então, não havia uma preocupação com pessoas, e sim uma preocupação com a igreja. E eu acho assim, quando se fala em reino, quando a gente fala em entrar para um reino, o que que é um reinado? Um reinado não é uma coisa que tu cria para ti, mas é uma coisa que tu vai servir aos outros. Um rei, ele não governa para ele. Tanto é que na própria passagem lá de Salomão, quando Deus pede o que ele gostaria de Deus, ele pede sabedoria e ele fala para administrar o teu povo, me dá sabedoria para administrar o teu povo. Então ele não pede para ele pede para administrar aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. E é essa a essência que essas pessoas perdem, porque, como já foi falado aqui, o dinheiro acaba se tornando mais importante do que as almas. E é uma perda que se tem, porque, como o Pedro falou, no começo, quem converteu ele foi um pastor que foi lá no meio da juventude, num jogo de futebol. O que, que ele ia conseguir lá? Juventude. Ele não foi pensando no dinheiro. Mas o que, que aconteceu? O dinheiro veio e sobressaiu a isso. E então nós começamos nessa igreja e a gente foi trabalhando nessa igreja, e vivendo tudo isso. E chegou num momento ali, eu acho que depois de uns 5, 6 anos que a gente estava, essa igreja ficou muito de política. E também daí começou a mexer muito com essa questão de viver além daquela igreja que não se preocupava com as almas, se preocupar mais ainda com a política. Então, essa igreja, para se ter uma ideia, ela deixava um pastor de 1 a 2 anos numa igreja e depois ela transferia
para que o pastor não tivesse vínculo com as pessoas. Não tivesse, o cara não vai ter o vínculo lá com o Pedro para ser amigo do Pedro. Cara, qual é o objetivo do pastor? Qual o objetivo do pastor? Isso eu fui aprender depois com o meu amigo Pedro. Mas naquela época a gente não entendia, porque realmente, cara, é um pastor novo, certo? Vem para refrigerar, para dar aquele ar novo. Só que na realidade, depois, quando tu vai entrando para dentro, tu acaba descobrindo. Cara, não era o objetivo de criar algo novo para as pessoas, mas sim era o objetivo de não criar vínculo com aquilo ali. Nós tínhamos pastores que eles entravam no culto depois de iniciar o culto, eles entravam para uma sala, iam, pregavam. Quando terminava o culto, era outra pessoa que encerrava para o pastor já sair. Tu não tinha nem contato com o pastor. Então, tu não criava vínculo nenhum. E nesse mesmo ministério, vamos dizer assim, devido a alguns problemas, veio um pastor de fora, ficou ali com nós, e aconteceram várias coisas da igreja anterior que ele estava, que ele acabou levando vamos dizer, a presidência da igreja. E a presidência da igreja não fez nada. E isso revoltou aquele cara. Porque no último podcast também foi falado. Não é porque a pessoa está de terno ou está num lugar que o coração dela é daquela forma. Sim. E esse cara tinha um coração bom. Então aconteceu um monte de coisa e ele acabou saindo desse ministério e nos convidando para abrir um ministério novo. Com um objetivo muito claro, assim, de servir a Deus. Eu acredito que aquele homem veio para tirar algumas pessoas, separar algumas pessoas e começar a falar dessa que a gente vai aprender mais quando tu tá numa igreja de reino, mas dessa liberdade que tu tem com Cristo e não da liberdade que tu tem que criar com o pastor. E a gente foi aprendido que a gente aprendeu, na realidade, que tudo que a gente fosse fazer, a gente tinha que ir lá, ô pastor, tô pensando em fazer isso, 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 isso. O que o senhor acha? Não que a gente não possa, Sim. como um amigo, mas não é uma questão de eu só poder fazer, porque eu me lembro que uma vez nós estávamos botando um negócio, eu e meu irmão, e a gente começou um negócio e acabou não dando certo. E quando nós fomos falar para o nosso, na época era uma pastora, a gente foi falar para a pastora, ela falou, sabe por que não deu certo? Porque vocês não vieram conversar comigo. Vocês não me pediram a benção, vocês não me falaram assim, ó, Não foi isso tá certo nós fazermos. Então, quando esse cara veio, ele começou a quebrar muito. Ele falou, cara, vocês têm que ter intimidade com Deus, vocês têm que ter intimidade com Deus. E era uma quebra dele com o ministério que nos abriu um pouco os olhos. E nesse meio tempo ele saiu, era uma igreja que, infelizmente, como foi falado já aqui várias vezes, vivia pelo dinheiro. Então esse pastor, na época, tinha um salário bom, e quando ele sai, ele não consegue se adequar, ele não consegue passar por esse processo de começar do zero e ter essa paciência para fazer o trabalho dele, para procurar um outro emprego, fazer em paralelo, do jeito que tivesse que fazer, da forma que Deus dirigisse ele. Sim. E ele acaba se perdendo e não conseguindo levar adiante o ministério. Que daí é onde entra a questão que o Pedro já falou aqui do pastor Juliano. Nesse meio tempo aconteceu um retiro só de mulheres, algumas das mulheres que estavam nessa pequena congregação que tinham começado, que a gente tinha iniciado, foram nesse retiro e conversaram com o pastor Juliano, com a pastora Betina, e daí desse encontro teve-se a ideia do pastor Juliano assumir essa congregação na nossa cidade de Parobé. E foi onde começou esse conhecimento, e daí realmente eu digo, a gente começou a aprender sobre o reino. A gente viu e como foi falado já várias vezes, o pastor Juliano, ele tem esse coração, ele tem esse amor por almas. Ele não se preocupa com o dinheiro, ele não se preocupa com a igreja, mas ele se preocupa com as pessoas. Claro que o ministério, ele não é formado por um pastor simplesmente. Então, ali começou aquele progresso e a gente começou a entender o que era o reino, e começou a entender, e nesse meio tempo, Parobé começou a criar uma separação da igreja que era de Três Coroas. Temos um ministério aqui, vamos começar a formar. Que até então era vinculado. Que até onde então, desvincularam. vamos dizer assim, era uma extensão da igreja de Três Coroas. E teve um momento que essa extensão, ela não queria ser mais uma extensão, mas sim ela queria ser um indivíduo. Eu não quero mais ser pertencente a esse. Eu quero ser nós aqui. E começou a haver essa separação. E mesclou muito, assim, cara. Foi
foi até, eu posso dizer que até complicado, assim, porque nós vivemos ali muito tempo, vamos dizer uns 10 anos, num sistema diferente, que não era reino, que era aquele negócio da palavra, aquele negócio seco, que não tinha preocupação, que era aquele negócio robótico, em si, com culto, Sistemático. faz uma adoração, tem que impor a mão na cabeça das pessoas, aquele negócio que tem, a pessoa tem que expulsar o demônio, tem que tirar o demônio da pessoa. Nem toda pessoa tem demônio para expulsar. E era uma obrigação que se tinha naquilo ali. Tinha Então, até a meta de a expulsar meta, demônio, né? era engraçado, assim, Tem a porque- meta do dinheiro e a meta de achar o demônio das pessoas. Não, essa eu não tinha ouvido. Essa mas assim, ó, para vocês terem uma ideia, esse ministério, o primeiro, ele tinha É a pra demonstrar- segunda-feira, É para demonstrar poder daí. segunda-feira, que era a segunda-feira da prosperidade, quarta-feira da família e a sexta-feira da libertação. Da cara, na sexta-feira, tu tinha que tirar demônio, nem que tivesse contratado demônio para botar lá dentro, mas tinha que tirar os demônios de dentro. Então, quando começou essa questão da separação e da libertação plena, está querendo se individualizar em Parobé, cara, começou a mesclar as coisas, entendeu? Porque o que a gente estava aprendendo com o Juliano era diferente do que estava se formando aqui. Então, uma coisa que eu acho que é bem o título do capítulo, que é a questão da capa, né? Porque muitas vezes tu estava vivendo uma coisa, mas o teu coração não estava dentro daquilo ali. Então, quando eu venho para mim, porque a primeira coisa que me impacta é cara, eu tenho um pastor que é dedicado, que ama, que gosta de almas. Por que que eu quero separar? Por que que eu quero separar? Porque se tu tá vendo que tá na direção, tu quer somar junto com ele. Tu não quer separar. E outra coisa, a gente fala que a gente tem que ter ligação com Cristo, mas tu tem um pastor que ama almas, que se preocupa, como a gente já viu várias vezes no nosso ministério acontecendo, que se disponibiliza para ajudar um membro, para ajudar uma pessoa, e às vezes não é nem um membro, às vezes é ajudar uma pessoa. Eu acho que isso não pode ser perdido, e eu acho que isso é a questão de viver o reino de Deus, é viver para servir. Não é viver para mim glorificar, ou para mim ser o melhor pastor, ou para mim ser o melhor líder. E com essa separação, a gente ficou meio fora assim da parte de reino, assim. A gente acabou perdendo um pouco desse vínculo, e daí entra toda essa questão que o Pedro falou, o pastor Juliano teve uma outra direção, uma direção que a gente acredita que seja de Deus, e acabou se dispersando um Sim, pouco, sim. vamos dizer, no ministério, né? E assim foi. Daí logo depois disso aconteceu toda a trajetória que o Pedro já contou, e no início do ministério ali, quando começou essa questão de Parobé se dividir, eu vou contar aquela partezinha ali, pode falar agora. Depende, Depende, depende a né? parte. Não, quando separou isso, que foi pedida essa, vamos dizer, essa individualidade de cada município da libertação, foi começado um trabalho na Libertação Plena de Três Coroas de fazer os cultos em lares. Nas pessoas que tivessem essa necessidade, que quisessem isso, que estivessem passando por alguma coisa, ou que simplesmente quisessem fazer um culto na sua casa, né, para sua família. E a gente foi convidado, eu e mais um colega lá, a gente foi convidado para vir da igreja de Parobé. E a gente veio no primeiro, numa terça-feira, à noite. Nós não tínhamos culto, não tinha compromisso nenhum na igreja. Então, quando a gente foi convidado, a gente falou: não tem por que não ir, vamos lá, vamos fazer. Daí, no outro dia, ou no final de semana, eu não lembro bem, a gente foi chamado para uma reunião. Porque, na realidade, como houve a separação da igreja de Três Coroas da igreja de Parobé, nós, como membros da igreja de Parobé, nós devíamos focar nas pessoas de Parobé. Nós não poderíamos estar focando lá na casa Daí daquela entra aquilo que tu relata no livro também da proibição, né? Que era uma coisa que acontecia Sim, no outro sistema que por isso você que eu via, digo. né? E só lembrando, assim, né, pessoal, a gente tá falando o nome aqui, Libertação Plena, porque é um lugar que a gente viveu, que não existe mais também, para que todos saibam que foi, né, terminaram com a igreja, na verdade, e abriram outras, eu vou falar um pouquinho mais, mas realmente é isso, Mica, Eduardo, é exatamente essa questão, então, o Eduardo depois vai concluir ali, né, mas, tipo, não pode ir lá, não pode, eu recebi eu conversei com uma irmã,
E ela não ia na nossa igreja ali, não ia no ministério, mas ela estava passando dificuldade com os filhos, né? Um filho estava começando a se envolver com Sim. drogas, tal, e ela, né? Sempre a gente foi sempre muito amigo e ela falou para mim, se eu não consigo levar eles para a igreja e tal, eu disse, mas quem sabe então a gente vai levar um culto até a sua casa. A gente começa a fazer uns cultos lá, ia ser bom e tal. E fizemos, né? Fizemos a primeira semana. E Na aí, segunda na semana já veio. segunda aí teve essa reunião aí, Eduardo. Concluir o que foi É. falado. Daí, após esse culto, daí foi falado essa questão da gente ter que cuidar um pouco mais. Ter que cuidar, não, da gente viver, na realidade, no ambiente da nossa igreja, que era a cidade de Parobé. Acredito que até por essa questão de não buscar o bem das pessoas, porque assim, não houve em nenhum momento a questão de saber assim, não, mas o que que foi esse culto? Por que que foi esse culto? Qual que é o intuito? Qual o intuito desse culto, E entendeu? mesmo que o intuito só fosse cultuar a Deus, né? Não teria problema nenhum. Não, Se eu não me engano, foi falado que Deus tinha falado que não era tempo de sair. muito Isso, bem foi lembrado, isso mesmo, muito né? bem lembrado. Foi isso que foi falado mesmo. Que era o tempo da igreja de Parobé se fechar e ficar ali, ficar no foco de Parobé. E, cara, isso me bateu muito, sim, porque trouxe coisas que a gente tinha vivido naquele outro ministério. Porque naquele outro ministério eu me lembro uma vez que a gente foi servir. E daí eu digo que é servir porque a gente foi servir a cidade, em Porto Alegre. E quando a gente foi servir lá em Porto Alegre, a gente levou de Parobé máquina de algodão doce e de pipoca. E a gente ficou responsável pela questão da pipoca e do algodão doce. E eles traziam as crianças lá em Porto Alegre de rua, com as mães, com os pais, e eles passavam assim e entravam numa salinha que era fechadinha assim, mas tudo de plástico, de loninho, para eles escutar a palavra. E elas passavam olhando para aquela pipoca, para aquele algodão doce, Sim. e eles falavam assim, cara, não pode entregar. E eu já fazendo o negócio ali para Já é uma entregar, entrega. cara, não pode entregar porque primeiro eles têm que ouvir a palavra. Depois eles vão vir comer. A criança não vai escutar nada. Não Uma vai criança que saber mora nada. na rua, que não tem um pão todo dia, que não tem um almoço todo dia, que não tem uma janta todo dia, ela não vai escutar. Então aquilo ali mexeu comigo, foi uma das coisas que já me fez tirar o pé para fora. E eu me lembro, cara, que depois no final eu fui entender, porque na realidade era uma pessoa que era desse ministério que estava sendo candidata a deputado estadual. E na realidade a gente achou que era uma coisa para a igreja, não que não tivesse o título lá, um banner com o nome da igreja, mas ela o tempo todo teve ali em volta manipulando aquilo ali, porque ela estava presente, tipo assim, não, nós estamos fazendo como ministério, o meu ministério. Então foi uma coisa de sistema. Realmente, como o Pedro falou, foi uma coisa de armação de sistema. Pô, tem uma igreja que pode me ajudar a chegar onde eu quero. Então eu vou usar essa igreja que eu tenho para chegar onde eu quero. E aconteceu. Sim. Hoje ela é deputada. Mas não veio o caso. Então, essa questão, quando aconteceu isso, me levou, cara, na realidade nós não tínhamos nem muita intimidade, assim, era o começo da minha amizade com o Pedro, com a Dana, com o pessoal de Três Coroas, a irmã eu praticamente nem conhecia direito, assim, algumas vezes só. Mas assim, quando tu pensa em servir, eu acho que é isso, cara. Quando servir... Melhor que tivesse ficado assim, É, melhor que tivesse ficado conhecendo de longe. foi bastante complicado, mas tudo bem. Mas o servir, quando a gente fala, é isso, né, cara? O servir não é. Porque quando se fala em servir, pensa assim, eu tenho que arrumar uma roupa, eu tenho que lavar um chão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E às vezes não é. O servir é isso, é tu poder falar assim, não, hoje eu vou lá na casa do meu irmão cultuar com ele. Nós vamos lá, tá junto, conversando sobre a palavra de Deus, porque ninguém é dono da palavra, o dono da palavra é um só. A gente só vai ali e vai estar falando. Tem um amigo do Pedro que fala muito bem, eu não lembro o nome dele, mas ele fala, cara, eu não vim trazer nada novo para vocês. Eu só vim relembrar o que vocês sabem. Só que muitas vezes, pela correria, pela nossa rotina, a gente acaba esquecendo. Então é isso. E quando se perde esse amor, que eu acho que foi o que aconteceu, e eu acredito que em nenhum momento, embora as palavras tenham sido usadas como, não, nesse momento Deus pediu para nós fechar e ficar aqui. E eu acredito que Deus não iria pedir. Eu não estou duvidando das pessoas, não quero chamar ninguém de mentiroso, mas
eu não acredito que Deus ia falar isso para uma irmã que estava passando, que na época, quando a gente foi convidado, a gente sabia mais ou menos, mas nem É que não sabia faz tão sentido. detalhado. Com qual Eduardo. que Deus vai chegar e falar assim, não cultuem a mim. O Eduardo não, Não. o Eduardo não quer chamar de mentiroso, mas eu chamo. Porque é mentira. Sim. Porque tudo que Jesus vem fazer é apresentar o reino dele, que o reino dele seja levado às pessoas que precisam. E daí alguém diz, não, Deus falou que é para nós se fechar aqui, porque nós temos que cuidar daqui, coisa. Vocês não podem ir na casa de uma irmã que está precisando, passando necessidade com os filhos, lutando, ir lá levar uma palavra para ela, para os filhos dela, para cultuar o nome de. Então, cara, é mentira. Imagina Não se tem outra fala. imagina se Jesus reuniu os discípulos, né? Galera, é só entre nós aqui a palavra. Exatamente. As coisas. Aí tu vê assim, ó, e essa igreja é uma igreja, é reino de Deus. Aí tu pega o reino de Deus desse jeito e tu vê Jesus fazendo isso. Não tem como. Então, hoje as pessoas, né, vão, caminham, e muitos nem sabem dessas histórias, né? Só que a questão é, que reino é esse, cara? Que reino é esse que te proíbe de servir uma pessoa que tá precisando? Que reino é esse que diz, não, tu tem que ficar fechado aqui? Porque, e aonde que tá isso? É o mesmo sistema religioso que não, que diz assim, Mica, tu não pode visitar a congregação do irmão. Por quê? Porque não é a questão do Mica, é a questão do serviço do Mica, é a questão do dízimo do Mica, é a questão, bom, nós vamos perder o Mica para aquele lugar. Então, na época, eu sei muito bem o que acontecia. O outro rapaz que ia com o Eduardo, é muito amigo nosso, né? O Eduardo estava começando uma amizade com nós. Qual que era a questão? Eles vão ir para lá e nós não podemos perder. Vão perder o membro. Então eu vou, porque quando a gente fala assim, Deus me falou. Bom, Aí, se uma pessoa chega para mim e diz, Deus me falou, cara, acabou, Deus falou, tá falado. Entendeu? Só que nós precisamos. Realmente isso teria como sair da boca de Deus? Né? É como esses dias eu ouvi um doido falando, não, Jesus pencou, mas né? isso aí é muito doido mesmo, né? E aí tu para, meu Deus, o cara é louco. Não, Jesus pecou. Então tem como Jesus ter pecado? Não. Então tem coisas que alguém vai chegar para te dizer assim, não, Deus me falou isso. E aí tu vai analisar as escrituras, peraí, Deus nunca falou isso. Entende? É a mesma coisa que nós participamos daqueles cultos. Não, Deus me falou que tem 10 pessoas aqui que vão ofertar R$ 500 cada uma. Como que Deus falou isso? Entende? Não existe isso na Bíblia, não existe. Então, o que que é? Manipulação. A questão é a religiosidade e quem usa uma capa de rei. Porque o que nós passamos ali dentro, o Ministério de Libertação Plena e a Dana, a gente sempre costuma fazer, temos total gratidão, foi um hospital, né, para a nossa casa, nos curou de muitas coisas. E quando nós iniciamos ali, nós só queríamos nos esconder, ser curado, alinhar nossa vida, e foi o que aconteceu. E depois de um tempo a gente começou a participar dos jovens, até que a gente virou líder dos jovens. E a gente, né, vocês participaram. Sim. E a gente tinha uma grande organização, estava funcionando e tal. E aí, quando o pastor Juliano decidiu ir embora, que deixou a igreja ali, aí a gente começou a observar devagarinho, né? Nós começamos a observar questões que nós vivemos lá atrás. Mas peraí, mas agora nós estamos no reino. Voltando à tona naquele lugar. Porém, falar de reino é uma coisa, mas viver é outra. Então começou a questão do dinheiro. Começou a questão, nós tinha programado várias coisas, não pode mais, porque mandou nos fechar aqui. Aí veio uma pessoa lá de Santa Catarina que começou como é que eles dizem, cobertura Espiritual. O faz espiritual. Que eu sabia cobertura é boa no bolo, né? Então é a cobertura espiritual. Aí vem, não, porque eu sou o pai e tal. Porque, peraí, cara. Pai espiritual. E aí, por isso que eu coloco o texto de Paulo, né? Quando eu era menino, eu fazia coisa de meninos, de menino. Mas depois que eu deixei de ser menino, eu larguei as coisas de menino. Então, quando eu era religioso, eu fazia coisa de religioso. Mas quando eu entendi o reino de Deus, eu parei com essas coisas. Então veio uma pessoa dizer assim, não, porque agora eu sou o pai espiritual de vocês. Sabe? Isso. E eu não digo assim, tu ter gratidão por uma pessoa. Tem alguns, né, que consideram até Timóteo, se eu não me engano,
fala para Paulo, né, a respeito disso. Considera como um pai. Considera como um pai, porque Paulo considera Timóteo como um filho. Isso. né? porque mostrou o caminho, porque evangelizou, porque ensinou. Tá, isso, beleza, cara, eu tenho gratidão pela tua vida. Agora, quando uma pessoa chega impondo isso e dizendo, olha, eu sou teu pai espiritual, por que que eu quero ser pai espiritual de alguém? Porque eu quero ser o guia dessa pessoa. E Jesus, em Mateus capítulo 23, ele fala, não chame ninguém de pai na terra. Jesus não está falando do meu pai Manuel, meu pai físico. Ele está falando dessa falsa liderança. Por quê? Porque o capítulo 23 de Mateus, todo ele, Jesus vai denunciar uma falsa liderança. Então é isso que acontece. Então, quando nós começamos a perceber esses pequenos sintomas, a gente começou a, peraí, tem alguma coisa errada. Não vai Pra funcionar. parar e analisar o que estava acontecendo. Exatamente. E aí, passou um tempo, a Dana já, né, não vou viver isso de novo, muito obrigado. Já começou a não querer mais ir nos cultos. E aí eu comecei a orar a respeito disso, né? E foi aí que veio uma palavra para a gente, então, sair do barco, realmente, porque eu falei para Dana, eu dessa vez não vou fazer o que eu fiz a outra vez. Agora eu não sou mais menina, tenho entendimento. Eu vou orar. E eu quero ser literalmente o Pedro que vai descer do barco para caminhar sobre a palavra de Jesus. E foi o que aconteceu. Então, eu fui no último dia que eu tive nesse ministério, né? Eu fui lá, sentei com os pastores da época, expliquei a situação, preguei, virei minhas costas, fui embora, saí de boa com todo mundo, né? Então foi isso que vivemos até que Deus então nos liberou aí para iniciar o ministério. E um fato bem engraçado, né, Mika, que eu vou contar Conte, vai lá. que Fica à vontade. quando nós éramos líderes de jovens, né? E eu fiz aniversário em abril e eu ganhei um notebook Notebook. da igreja. Não, essa história. Essa No meu história é boa. aniversário. E aí, nós saímos alguns meses depois, eu não me lembro certo. Mas acho que foi uns 3 ou 4 de uns meses três depois. meses. Né? E aí, tô um belo dia lá em casa, né? Tudo certo. Tranquilo. Chego, Tudo alinhado. chega o pastor com o carnê na mão e diz, ó, nós viemos te dar o carnê do notebook, que a igreja não vai mais pagar o teu notebook, porque o nosso pai espiritual lá de Santa Catarina falou que nós não temos mais que pagar. Eu disse amém. Ou seja, se eu continuasse ali servindo eles, tudo bem. Então, que reino é esse, sabe, que faz esse tipo de coisa? Então, nós não podemos nos iludir com isso, né? Ah, eu estou numa igreja de reino. Observa as atitudes se verdadeiramente condiz com o reino de Deus. É. Porque só falar, né? Essa semana ainda fiz o devocional no grupo dos homens. Ainda coloquei o texto de, se não me engano, 1 João, que ele fala assim: filhinhos, não ameis só de palavras, mas com atitudes, porque falar qualquer um fala. E eu sempre digo assim: poxa, se eu pegar a Bíblia e ler um versículo, eu sei, eu posso romantizar aquilo ali, falar muito bonito e tal, e até convencer algumas pessoas. Mas o exemplo que eu estou dando, as minhas atitudes, quais são? Então não basta falar de reino. Tem muitas igrejas por aí que vestiram uma capa de reino, mas tu vai lá atrás das cortinas desse ambiente também, no profundo, tu vai ver que o 90% delas está voltada para o dinheiro. Só que eles maquiaram uma situação e, como eu falei antes, o sistema se reorganiza. Então eles deram um jeito de iludir as pessoas de uma outra forma. Mas infelizmente é o que acontece. É. Eu lembro que a gente também. Eu já contei aqui alguns episódios anteriores, mas que nesse mesmo período de transição ali, de liderança, né? Eu comecei a congregar na Libertação Plena antes de vocês, acho que um ano antes, um ano e meio antes, mais ou menos. Sim. Né? Também vim desde a infância, assim, criado em nesse sistema religioso e tal. Conheci realmente o reino ali no Juliano, né? Eu já contei aqui a história do cabelo, que eu deixei o cabelo crescer. Sei lá. E é engraçado que no último episódio tu falou, né? Quando chegou lá na igreja, viu o cabelo. Cara, não é a primeira pessoa que chega lá ou que deixou de ir lá na igreja por causa do meu cabelo e da camisa que eu vestia lá.
ou que ficou tipo, não sei o que, né? Admirar como assim tem uns cabelos dele. E eu lembro que nesse período, aí eu e a Lívia, a gente também passou por uma questão, né, de que a gente estava machucado por algumas coisas. A gente estava desanimado ali naquele tempo lá então um dia a gente decidiu ir lá no culto novamente, depois de ficar uma semana sem ir lá. Não sei quanto tempo foi, mas foi bastante tempo sem ir, né? Bastante tempo sem ir. E até então ninguém mandou mensagem, ninguém mandou nada. Disse, vamos lá num culto, não sabe, saudade de cultuar. Daí a gente foi lá, daí, né, chegou esse líder, não, vamos, né, vamos marcar uma janta, Tá. né, Mica, não sei o quê, quero Essa falar com janta você, contigo e com a Lívia, vamos... Bah, eu te falei, bah, que show, né, cara, sentiram a nossa falta aí, né, então tá tudo certo. E a gente foi a alguns cultos e a janta, né, até hoje tô esperando. E, e eu lembro que, né, essa pessoa chamou a gente, disse, bah, né, a gente tem marcar uma janta, mas na real o que a gente quer ver com vocês é que vocês cuidavam da mídia que antes, né? Se vocês não querem, né, ajudar, voltar e ajudar nós. E ali foi a mesma sensação que tu falou, assim, tipo assim, cara, não vou tocar aí, tô caindo no mesmo conto de antes, né, de um lugar que eu saí, assim, Tu identifica aquilo ali como questões identifica, lá da exatamente, religiosidade, exatamente. né? Porque o que que eu penso, né, depois de tempo que o irmão não vai na igreja, né, um membro ali, ou pastor de liderança, cara, vai chamar a pessoa e dizer como é que tu tá. O que que tá acontecendo? Como é que tá o teu coração? E em vez de pensar, né, não, o que que tu pode fazer aqui para ajudar, Sim, né, sem antes questionar, né? mas E foi o que aconteceu contigo, né, quando tu falou que vocês saíram da religiosidade, e o Juliano falou, né, que tinha os ministérios, que faltava sim, alguém mestre, e eles, não, cara, eu sei que tu é essa pessoa, mas descansa aí, eu não arruma tua posso, vida ele disse, eu não posso te usar por necessidade, sim por propósito. por propósito. Agora é o tempo de tu cuidar da tua casa. É. Então é isso, ou seja, eu não estava interessado naquilo que nós podíamos entregar, no serviço, né? Então o que aconteceu com vocês? O Mick e a Lívia, tô nem aí para eles, eu quero saber o que eles podem, trabalho deles, que eles né? podem deixar aqui, o que eles podem servir à igreja, o que eles podem fazer, tal. Então eu digo, e um ambiente que falava Que de fala. reino. Então, das maiores, né, questões assim que que eu e a Dana ali, a gente começou a bater de frente de novo com o sistema, foi porque esse ano era 2020, né? Todos sabem, né, o que aconteceu em 2020, pandemia e tal. E aí o que que acontece? Logicamente, várias pessoas ficaram, algumas totalmente sem salário. Sim. Eu, por exemplo, que trabalho em casa, eu passei 4 meses praticamente, se juntar tudo que eu trabalhei, deu 10, 12 dias trabalhado em 4 meses. Então, se eu não trabalho, não recebo. Nossa. E aconteceu com várias pessoas isso. E mesmo assim, eles estavam, né, batendo nas pessoas porque não traz o dízimo, porque não oferta, porque não sei o quê, e tal e tal. E na época a gente tinha a liderança dos jovens, nós tínhamos o caixa dos jovens, a gente na época fazia um lanche ali, vendia, e tudo que entrava ali a gente revertia para os próprios jovens, para a própria igreja, enfim, a gente sempre teve muita responsabilidade com isso. Até que eles começaram não, tem que ter um caixa só, porque tem que. Tá, beleza, eu entendo isso. Tanto é que hoje na nossa igreja a gente caminha assim. Até então não era um problema. Não é um problema. A questão foi os argumentos que ele usou. Daí ele disse, que tu tem que ver, porque os jovens gastam luz nos cultos deles, gastam água, usam ar-condicionado. E aí tu vê uma separação, tipo, pô, mas os jovens não fazem parte da igreja, entende? Então os jovens não são importantes para a igreja. E ali começou, e foi, cancelaram algumas coisas, então a gente começou para não gerar mais problemas, a gente começou a orar. A Dana já parou de ir, né? E tu, A de Dana- novamente, insistiu mais. Eu sou mais calmo, assim, a Dana já tirou, é, como é que era? A bolsinha da oferta A bolsa nos peitos do cara e já pega esse dinheiro aí, então sem o problema. Então, então ali a gente começou a romper isso, sabe? E graças a Deus, assim, que eu digo,
nós somos novos ainda nessa questão de reino. Mas quando eu conheci o reino de Jesus, cara, mudou a minha vida. E realmente, assim, é uma coisa que a gente fala hoje no Ministério Só. Talvez eu não saiba o que te dizer para fazer. Eu não saiba o que fazer. Mas o que não fazer, eu tenho certeza que eu sei. Né? Então, E aí escuta bastante. exato. Por quê? Porque a gente passou muitas coisas. E tanto é que ali, hoje, infelizmente, né, o Ministério de Libertação Plena não existe mais. E aí, o que que aconteceu? A ruptura, aquela que o Eduardo falou. E o que que acontece? Não, o que assumiu aqui, o que assumiu ali, pegaram, tiraram as placas da igreja, né? Não iniciaram do zero. Pegaram todas as coisas que tinham sido conquistadas no Ministério da Libertação Plena, tiraram a placa, botaram outra e continuam. E aí tem pessoas. Mas aí é barbada, né? Fazer iniciar o ministério assim era menino, né? Vai. E aí, sim, e aí tem pessoas que acham assim, não, Deus tá ali, Deus não tá. É. Pode acontecer coisas, emoção. Deus não compactua com esse tipo de coisa, entende? Então, pode viver. E hoje tem uma que saiu dali, que tem uma placa de um baita ministério do Brasil, reconhecido no Brasil inteiro e fora do Brasil, que carrega essa placa. Talvez as pessoas que dirigem esse ministério nem saibam como essa igreja começou, né? Mas começou errado, e tudo que começa errado vai terminar errado. Ou seja, não começou debaixo de um princípio de Deus. Porque eu não sou contra alguém como nós, né? Deus Sim. me chamou e disse: começa algo. Então todo mundo tem o direito. Ah, eu quero cuidar de pessoas do meu jeito, com a minha visão. Beleza. Chama o pastor Juliano, até aqui foi benção. Estou entregando a chave, o prédio. Se o senhor quiser continuar a igreja, continua. Se quiser pegar as coisas, pegue. Se quiser fechar, fecha. Eu vou começar o meu ministério lá na garagem da minha casa, né? Então, é diferente, né? Começar debaixo do princípio de Deus ou fora dele. Então, para nós ver como isso não é reino de Deus. Isso não pode ser chamado de reino. Pode ser falado que é o reino de Deus, mas infelizmente. E eu lembro, né, Pedro, né, logo nesse processo ali de transição, da liderança ali, aconteceu tudo aquilo lá com a gente. Sim. E a gente chamou, então, até então a gente chamou, então, tu e a Dana pra conversar. E naquele dia a gente não sabe, né, falou, cara, a gente tá vendo umas coisas aqui que não tá concordando muito com o que tá acontecendo, né, a gente tá vendo que as coisas estão criando um outro rumo, um rumo diferente daquilo que estava sendo construído até então, né, com a outra liderança, com a liderança do pastor Juliano, que a gente já falou o nome dele aqui. E eu disse, cara, não tô concordando, aconteceu umas coisas assim que a gente não achou legal, tal, mas a gente tá contigo. A gente tá contigo, é a direção que Deus te dá aí, a gente tá no barco junto contigo e vamos caminhar junto aí, né? Sem saber o que tu tava orando, Ainda nem sabia. ainda nem sabia, né? E tanto que depois não sei se foi semanas ou dias depois, eu não lembro. Foi alguns dias Foi depois. alguns dias depois, É porque eu comecei a tu orar. ligou pra gente daí. É isso. Eu comecei a orar porque tava tudo. Começou ali, né? De novo o sistema religioso. E aí eu comecei a orar, a Dana começou, eu vou sair e tal. E eu disse, eu vou orar. E daí até foram umas pessoas lá em casa, vamos pra igreja lá, tal, não sei o quê. Eu disse, não, sinceramente, se eu cansei de igreja, eu vou orar, se for pra mim sair, eu vou sair com um propósito pra fazer alguma coisa. Mas enfim. E eu me lembro que numa quinta-feira de noite, fechou 30 dias de oração. E aí eu, né, orei ali antes de dormir, falei com Deus, falei assim, a gente tá fazendo 30 dias, o senhor, né, tudo bem, tem o seu direito, Foi o seu direito. Não, se não me responder, se o senhor quiser, né? eu não vou brigar com o senhor, Sim. mas se puder, né, dar uma direção, faz 30 dias e fala comigo. E aí na sexta, então, uma irmã chegou lá em casa de tarde, pediu para falar comigo com a Dana e disse, olha, faz 20 anos que eu me converti, e 20 anos que todos os meses eu levo o meu dízimo na igreja. Só que hoje eu estava arrumando o dinheiro aqui no envelope e Deus falou comigo
que era para mim trazer o dízimo e entregar para vocês e dizer que vocês são meus pastores. E essa foi a palavra, então, que virou ali a chave para nós iniciar o ministério um só. Então, eu disse, olha, essa hora está sendo resposta de uma oração, contei a história, contei, então, Deus foi muito pontual com isso. Isso era sexta-feira, no sábado, então o que eu falei antes que eu preguei, no sábado eu tinha que Sim. pregar no culto dos jovens na igreja a qual nós ia. E nesse mesmo sábado, então, eu liguei para ti, para o Eduardo, para algumas pessoas, e disse, olha, nós estamos iniciando, porque já eram pessoas que já estavam falando, assim como tu e a Lívia, né, que estavam com a gente, e eu só dei, né, disse, olha, a gente vai sair, vou sair hoje de noite, aí foi que de noite eu fui, conversei com eles e saí, e na outra sexta-feira a gente fez a primeira reunião, né, do Ministério Um Só, e demos início a esse ministério. Então, foram questões, assim, de um lugar que falava de reino, mas não vivia o reino, que nos levou, e uma palavra de Deus que nos fez caminhar para iniciarmos o ministério. Então eu liguei para ti, eu lembro que Deus tinha te dado um nome um só, né? Que a gente usava nos jovens, nessa igreja. E tu disse, não, né? Conversou com o pastor lá, eles entenderam de boa e a gente então colocou o ministério. Esse nome. Eu não sei se vocês lembram, o Eduardo lembra quando eu liguei, no dia que eu liguei falando disso. Ah, cara, eu sou ruim. Eu lembro. Eu lembro que tu falou. Nós tínhamos falado um pouco antes que a gente estava questão de sair, falando, cara, E vamos vocês sair. também aqui, né, onde vocês estavam, também não estavam. Tava bem conturbado, na realidade, embora a gente não tivesse, não tinha vivido ainda o reino, mas a gente já tinha essa nova visão, assim, pelo menos o que seria isso, e começou a distorcer muito. Então a gente também já estava com essa mentalidade, e daí a gente acabou, a gente tinha criado aquela amizade ali, que foi bem intenso, e a gente conversou, e daí tu falou isso, cara, dá um tempo, espera um pouco, e espera mais um pouco. Tu nem falou muito assim, mas tu só falou, espera mais um pouco aí, vamos ver o que acontece. Daí quando tu ligou, foi só a chave, como diz o outro. Ah, iniciamos. Mas uma coisa assim que eu acho, Pedro, do que tu tava falando antes ali, dessa questão de abrir o. Quando sai uma liderança e entra outra liderança, né? Na realidade, tudo que foi falado, na realidade, se reverte, na realidade, a caráter, né, cara? Com certeza. Porque Podia ter dado continuidade. tu tinha um ministério, tu tinha uma direção, tu tinha tudo, tu viveu aquilo, sabe? Tu viveu aquilo ali. Cara, peraí, quando Pedro chegou, o pastor fez isso e segurou. Cara, então peraí, nós não nos importamos com o que as pessoas vão fazer, mas sim nós nos importamos com as pessoas. E daí tu não vê, sabe? E se tu parar pra pensar, assim, é muito que Cristo também viveu, né, cara? Porque se tu parar pra pensar, por que que Judas traiu Jesus, né? Sim. Judas viveu junto. Então, quer dizer, tu tem uma boa liderança, tu tem tudo, tu tem exemplos bons, e quando esse cara sai, dispersa. Dispersa a liderança. Mas sempre fica o sobrevivente. Mas Parece que não absorveu tudo que Parece que não absorve. Parece a questão é que o coração não estava ali. É. Entende? O coração queria fazer do jeito que a pessoa queria fazer do jeito que o coração estava mandando. Né? Até tem um fato que aconteceu que é bem importante nessa igreja aí com o Eduardo ali. O meu Eduardo, meu filho, né, que falou aqui no outro bate-papo aí No episódio anterior. no episódio. Episódio. Ele, então, quando nós tínhamos congregação Três Coroas e Parobé, Sim. para eles iniciar ali, o pessoal de Três Coroas vinha ajudar no louvor, e o Eduardo vinha. E aí tinha uma senhora aqui em Parobé, na época ali, e ela sempre muito prestativa e sempre servindo alguma coisa, então ela agradou muito o Eduardo, né? E o Eduardo, um tempo depois, o Eduardo começou a falar para mim, ô pai, a irmã tal não apareceu mais nos cultos e tal. E um dia eu resolvi ligar para ela. Disse, eu vou ligar, vou ver o que aconteceu. E aí, e aí essa mulher estava desesperada. Chorou um monte e tal, conversei muito com ela. O que que acontece? Ela
arrumava a mesa da ceia todos os meses. Tudo que ia na mesa da ceia, ela comprava com o dinheiro dela, né? Inclusive, ela faz isso hoje. Faz isso. Até hoje continua. Só que hoje ela faz num lugar onde vive o reino realmente, né? Ela faz isso hoje no Ministério Só. E até hoje, graças a Deus. E a questão é a seguinte, ela botava algumas coisas na mesa e ela levava algumas coisas para as crianças não mexer na mesa. E aí, antes do pastor, né, orar ali, aquela questão. E sempre fazendo as coisas na direção que Deus dava para ela. E aí, um dia, o filho do pastor, né, mexeu na mesa e ela chamou a pastora e disse: Olha, eu tenho as balas, eu não me lembro se era balinha ou alguma coisa assim. Ela sempre tinha alguma Eu, coisa. Até eu tenho aqui para eles pegarem, para ele não mexer na mesa. Meu Deus do céu. Né? Aí chamaram ela para reunião, falaram que Deus não estava nem aí para a mesa que ela fazia, Deus não estava nem aí para aquelas coisas que ela botava na mesa. Enfim, mataram, né? E aí, quando nós abrimos o ministério, que ela ficou sabendo, ela então decidiu caminhar com a gente, porque o Eduardo, né, na época ainda um adolescente, percebeu a falta dela no culto e isso é reino. Tipo, "Ô, aquela pessoa não tá vindo mais, vamos ver o que é." E eu liguei pra ela, o que que aconteceu, irmã? E foi aí isso que ela, não fizeram comigo com a Lívia. e aí ela me contou, e eu não era pastor dela, não, entende? Poucas vezes tinha conversado, mas eu ouvi ela e dei uns conselhos para ela, orei com ela, então. E tanto é que até hoje, né? Ela caminha com a gente. E eu me lembro no primeiro culto, assim, que a gente devolveu esse lugar para ela, né? O quão emocionante foi para ela, porque ela ama isso, ama de coração. E tu vê E ela faz com muito amor isso com também, né? muito amor, assim. E zelo. E a gente tá sempre dizendo, irmã, precisa um valor para ajudar. Então, não, quando se precisar eu peço, mas não, Deus tem me abençoado. Eu tô fazendo o que Deus manda. Então, tu vê, isso é falar de reino ou viver reino, tu matar uma pessoa dessa forma. Porque longe de mim, é Deus que faz tudo, mas talvez se eu não ligasse para ela, talvez ela hoje não teria mais voltado para nenhuma igreja, entende? Por causa disso. Tanto é que o esposo dela, né, Eduardo, nunca acompanhava e hoje, Já. quando ele pode, ele tá sempre nos cultos com a gente também, porque ele viu ela sofrer muito isso dentro dos lugares. E hoje a gente ama as pessoas, né? E é só o que as pessoas precisam, alguém para amar, a gente caminha junto. Não que nós somos perfeitos, né? A gente todos temos as nossas falhas, os nossos erros, mas não é um erro intencional. Eu sempre digo assim, né? Eu posso falhar com vocês, mas não vai ser um erro intencional querendo prejudicar vocês. Entende? Isso é a diferença, sabe? Então a gente caminha ali, a gente ama um ou outro, a gente ajuda no que dá, no que não dá, a gente tenta também dar um jeito. Sim. E é dessa maneira que a gente caminha. Então, é por isso que eu falo ali, eu deixei de ser menino, sabe? Então eu aprendi o reino de Cristo. Então é isso que nós vivemos, tentamos viver o máximo, né? Longe de sermos perfeitos, mas buscando a perfeição. Então é sobre isso. Tem uma frase que eu coloquei no livro que eu estava lendo um pouquinho antes aqui para recapitular, né? Normal, normal. Eu mesmo É, escrevi, eu- recapitulando. Eu não me lembrava e eu li ali, né, sobre, diz assim, tem lobos disfarçados de pastores, assim como tem ambientes religiosos disfarçados de reino. E é isso, infelizmente. E infelizmente tem, né? Muitos lugares assim. E infelizmente É. eu tô com uma tosse Que tá chata com uma também. tosse. Mas é o que o Pedro falou antes no podcast anterior. A questão, né? Se fala das pessoas que colocam um terno e mudam. Tem aquelas pessoas que até a voz mudam quando vai virar. Comportamento. E comportamento, postura, tudo muda. E isso só migrou para a igreja. Sim. Quer dizer, agora eu tenho uma capa que eu botei meu terninho de reino, mas na realidade por trás eu continuo É. querendo a mesma coisa. Eu quero dinheiro, eu não quero saber das pessoas, eu quero que elas podem me oferecer. E não mas que aí- o reino tem que E entregar. aquilo mudou, mudou até a véia. Tipo, já não usa mais gravata. Ou até, pode até estar usando tatuagem, mas o coração ainda não mudou. Ainda não foi transformado. É aquilo que nós falamos no episódio anterior, não importa se tu usa terno e gravata, se tem tatuagem não tem, se tu usa brinco ou não usa, o que importa é o teu coração, o teu caráter em Cristo.
né? É isso que importa. Então, é cada vez mais, porque é como eu falei, na época ali, virou uma moda falar de reino, porque tinha muitas pessoas feridas na religiosidade, Sim. então começou a ser o inverso disso, falar de reino. Só que o que que acontece? Foi o que eu falei no episódio anterior também. Muitas vezes foi formada uma religiosidade ao inverso, né? Então, vem pro reino, o reino de Deus, o reino de Deus. Só que na real, quando tu vai aprofundar no reino de Deus, sobra pura religiosidade. Não só tem de tudo, mas não tem o reino de Deus, não tem o É. evangelho, né? Eu acho interessante sim aquela passagem que fala que quando Deus fala de Davi, né, que o coração dele é um coração semelhante ao de Deus, né? Então quer dizer, Deus não olhou para a oração do Davi, não olhou para o jejum que ele fazia, não olhou para a adoração que ele fazia, mas ele olhou para o coração e é isso que ele procura quando se fala em reino, né? Não é uma questão de ser um pastor que cuida das ovelhas, mas é uma questão de ter um pastor que se doa e as próprias ovelhas, porque o que o Pedro fez, ele não era um pastor, ele não tinha um ministério. Mas o Eduardo viu, mas o Pedro foi lá e falou, cara, o que que houve com a senhora? Porque ele também, se ele não tivesse aprendido nada daquilo que ele viu e que ele viveu, ele podia ter simplesmente, não, Eduardo, ela deve estar com algum problema. E Deixa pronto, quieto lá. porque foi o que a grande maioria fez. Cara, ela deve estar com algum problema. Deixa um E tempo deixa, curar. deixa viver, deixa curar. Ela tem um pastor. Meu irmãozinho vai falar assim, não, mas ela tem um pastor. Mas muitas vezes não é um pastor, muitas vezes é um irmão. Porque não é um título que as pessoas precisam. Eu acho que uma coisa que o Pedro fala muito dentro do ministério, e é uma coisa assim que eu acho que é a chave para o negócio. Cara, eu não sou pastor, primeiro eu quero ser amigo de vocês, porque Cristo era amigo dos discípulos. Ele não era simplesmente o líder. Exatamente. Claro que eles tratavam, mas por essa questão da amizade, tu enxerga ele como um líder, porque ele tem essa postura. Mas em primeiro lugar ele é amigo, então essa é a chave da questão do reino para mim. Puxa, tem a passagem que Jesus fala, né? Eu já não os chamo mais de servo, mas agora os chamo de amigo. De amigo. E amigo tem uma intimidade. É diferente, uma intimidade diferente, né? Tu tá ali na comunhão, então. Óbvio que quando quando a gente se aprofunda com Deus, tem intimidade. É óbvio que a gente vai trabalhar com amor para a obra dele, né? Vai trabalhar com zelo para a obra dele. Mas a partir do momento que a gente só tá ali se relacionando com obra e não tá se relacionando com Deus, a obra. Eu tô só vivendo uma faixa. Que, né, quando é me tirado um cargo, é me tirado uma coisa que eu faço, termina, porque Terminou o relacionamento. terminou o relacionamento. Porque na verdade não é o relacionamento com Deus, né? Mas o Pedro fala no livro, né, a questão de empresa. A igreja é uma empresa. Quando tu tem uma empresa, quando tu tem um dono de empresa, tu é o quê? Tu é empregado dele. Sim, funcionário. Tu é um funcionário. Você tem que funcionar. E tem que bater meta, como tu falou, né? Tem que pegar os caras. Tem que ter a meta de tirar demônio e tem que ter a meta de juntar dinheiro. Uma coisa que eu acho assim que é uma grande, eu acho que é uma grande virada também, é essa questão onde eu iniciei lá, principalmente essa questão de dízimo. Cara, tu tinha que botar um nome, endereço, CEP, telefone, uma identificação. Ela não era mais aquela igreja que ia lá na ceia e lia o nome de todos os dizimistas. Mas tu tinha que botar o teu nome para poder identificar. Quer dizer, eu não tinha. Tanto é que quando um pastor saiu de lá da igreja e assumiu esse outro pastor que depois deu toda essa reviravolta, quando esse outro pastor assumiu, o pastor anterior mandou para ele, cara, toda semana manda mensagem para fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. São os maiores dízimos da igreja. Quer dizer, cara, que preocupação que tu tem. Com o dinheiro do cara. O cara que dava um pouco de dízimo não tinha direito Daí de não dizer, precisava. O pastor não precisava mandar mensagem. Mas daí se deixasse de dizimar também não tinha problema, porque né, não fazia diferença ali no caixa da igreja. É horrível, Como é que cara. É pode? horrível falar isso, mas é verdade. Assim, infelizmente. Infelizmente tem muito, sim. Gente, 1h02 de podcast. Mas o tempo tá muito bom, a conversa tá muito boa, mas indo pro encerramento, assim, Eduardo, considerações finais aí. Cara, muito bom o papo aí, muito bacana mesmo, muito interessante o livro. Quem não adquiriu, adquira aí o livro. Vale a pena, cara. Não são
não são palavras escritas, são vidas movimentadas e são experiências de vidas contadas nesse livro. Então, não é simplesmente um livro que o cara vai lá e pega parte da Bíblia e vai descrever aquilo, mas é o que ele viveu e adequada à palavra de Deus e mostrando essa realidade, essa falsidade muitas vezes vividas. E eu digo assim, se você hoje vive perto de uma igreja, de tudo que você já escutou aqui, e você sente que está nesse caminho que não é um caminho do reino, procure outro lugar, procure outro ambiente para seguir. Eu digo assim, não procure lugares perfeitos, mas procure pessoas que estão atrás da perfeição. A perfeição a gente não vai alcançar aqui, mas pessoas que busquem isso, como o Pedro falou antes, cara, eu vou falhar como homem. E o ser humano, ele é individual. Então, tu não vai ter uma ligação, às vezes, da forma que tu espera, tu não vai ter uma resposta da forma que tu espera diante de um problema, diante de uma dificuldade. Cara, mas senta para escutar. E se o que tu escutar for de Deus, for da palavra de Deus, for um cara que vai pegar a palavra de Deus, vai pegar a Bíblia para falar contigo, esse é o lugar. Esse é o lugar, cara. E ore a Deus, assim como Deus respondeu Pedro para a questão do ministério, ele responde, cara. Ele responde se eu tô no lugar certo, se eu tô realmente na direção do que o Pai quer pra gente. Então, que Deus abençoe vocês. Foi muito bom participar aí, Mica. Foi muito legal. A gente escuta e vê, mas participar aqui fora o nervosismo Que faz parte. é muito bacana, assim. Tinha que ver a gente nos primeiros, né? Foi top Tá demais. acostumado, mas depois tá jeito. Amém. Obrigado, mano. Vamos lá, Pedro. Considerações finais. Aí eu vou falar. É. Não, Não, tu já encerrou então, gente? pessoal, a gente, assim como o Eduardo falou, né? Nós estamos expondo a nossa vida e por talvez, né, alguém vai pensar, mas estão criticando os outros, estão atacando os outros. Sim, nós estamos, porque isso é errado. Só que nós estamos fazendo isso contando a nossa história, não estou contando a história de outras pessoas. Nós estamos contando o que nós vivemos. E realmente o convite, e por que que o Pedro e a Dana estão fazendo isso? Porque Cristo nos chamou para fazer isso. E o convite aqui é você observar o ambiente que você está inserido, né? Porque não basta falar de reino, tem que viver o reino. Então, pode ser um ambiente religioso, pode ser um ambiente de reino, pode ser isso, mas se ele é um sistema que te oprime, que te abusa, que só fala em dinheiro, né? Então, fuja desse lugar. Existem ambientes saudáveis para você caminhar, para você realmente viver o reino de Deus. E a proposta nossa, quando lançamos o livro e esses bate-papos aqui, é expor a nossa vida, contar a nossa história para dizer para vocês: existe um caminho, existe uma saída, Cristo pode mudar a tua história. Né? Durante muito tempo, nós tivemos com a nossa vida destruída, com a nossa família destruída, mas Cristo vem e restaurou tudo. E a partir disso nós entendemos o reino dele. E é o que nós vivemos hoje, né? Tentamos viver o máximo possível perto dele, o máximo possível o reino dele, e é isso que nós queremos convidar você a fazer, participar do reino, não apenas de palavras, mas viver essa verdade. Vai lá, Mica. É isso aí. E também quero Agora o Pedro vai encerrar para nós. Gente, você que assistiu ou escutou a gente até aqui, muito obrigado pela sua vida, obrigado pelo seu tempo. Se você deseja adquirir o livro, conhecer um pouquinho mais aí dessa história, a gente vai deixar um link do nosso WhatsApp aqui embaixo. Né? Ainda não saiu o link da Amazon, mas vamos ver aí, uma hora vai sair. Mas aqui embaixo a gente deixa o link do WhatsApp. Então a gente consegue enviar para qualquer lugar do Brasil, né, Pedro? É o valor do livro e mais o frete. Então, é isso aí. Se você tem alguma dúvida, quer deixar aqui no comentário aqui embaixo, pode deixar também. Ou nos mandar uma mensagem lá pelo WhatsApp. Fica à vontade. Que a gente está aí para esclarecer, né? Tirar ou precisa de uma ou ajuda, precisa de uma ajuda, precisa de algum conselho também. A gente está aí à conselho. disposição para ajudar no que precisar. Amém? Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Tchau.